Graça e paz. Estamos aí mais uma vez para compartilhar com os irmãos mais uma breve reflexão para seu crescimento espiritual, pois esse deve ser o desejo de todos nós, de todo cristão. O tema de hoje é a suficiência de Deus e os recursos que você possui. Após você demonstrar uma fé genuína e sincera no Senhor Jesus Cristo, com o verdadeiro arrependimento dos seus pecados, você pode e deve crescer espiritualmente, com mudanças maravilhosas que são vistas por todos os que convivem com você. Após nascer de novo, você não é mais o mesmo. É uma nova pessoa, uma nova criatura. Se porventura o for o mesmo, na verdade, então, é porque você ainda não nasceu de novo. O salvo possui uma conduta diferente, um caráter que aponta para Cristo, aquele que o resgatou. Essa mudança é infalível, pois conforme escreveu o apóstolo Pedro, o próprio Deus é quem aperfeiçoa, firma, fortifica e fundamenta aqueles a quem ele chamou. 1 Pedro 5,10 vai dizer isso. Essas mudanças são em decorrência do poder de Deus e dos recursos que você passa a ter à sua disposição. Não é um esforço unicamente próprio, mas na dependência do poder de Deus e desses recursos que advêm dele, que ele coloca à nossa disposição. E dentre esses recursos, um deles é o Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita em você, sempre disponível para ensinar as verdades de Deus através da sua palavra. Ele te fortalece, ele intercede por você diante de Deus, ele o ajuda a discernir entre o certo e o errado e desenvolve na sua vida um caráter semelhante ao de Cristo. Gálatas 5,15 diz exatamente isso. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E um pouquinho abaixo, nos versos 22 e 23, nós podemos ver o fruto do Espírito Santo. Quais as características dele? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então esse é um grande recurso que você tem para seu crescimento espiritual, você que já entregou a sua vida para Cristo, que é o Espírito Santo disponível para você, para te ajudar. Mas um outro recurso para você crescer espiritualmente é que você tem também a palavra de Deus, que é suficiente para transformá-lo, para dar esperança, orientá-lo em todas as circunstâncias da vida. E em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, nós temos esse relato. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o crente em Cristo, ele tem a palavra de Deus à sua disposição e dela ele obtém a suficiência para a sua orientação na vida, diante das lutas, diante das dificuldades também. E um outro recurso que você tem para o seu crescimento espiritual é que, em vez de confiar na sabedoria desse mundo, que é loucura, nas suas próprias ideias, que são inadequadas, ou na sua própria força, que é ineficaz, você passa a depender da sabedoria de Deus, do seu poder e da força e da suficiência que Ele concede a você em cada circunstância. Por isso o apóstolo Paulo também nos afirmou lá em Filipenses 4, 11 a 13 o seguinte, que em Cristo ele podia viver sob qualquer situação. E ele diz, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo mesmo posso naquele que me fortalece. É muito interessante sabermos que, como cristão, nós temos Deus sempre presente em nossa vida. E Ele está em todo momento
agindo com o seu poder, com sua força, em prol daqueles que o amam, que foram chamados por Ele. E o último recurso que quero listar aqui, que você tem para o seu crescimento espiritual, é que Jesus Cristo estará sempre ao seu lado, sustentando, cuidando de você. O próprio Jesus ensina, lá em João 10, 27 a 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Se estamos em Cristo, somos novas criaturas. Temos a suficiência da ação de Deus e do sustento de Deus na nossa vida. Jesus mesmo promete estar conosco todos os dias da nossa vida. Jesus se tornou o seu advogado e o defende diante de Deus, intercedendo constantemente em seu favor junto ao Pai. O autor de Hebreus diz isso em Hebreus 7, 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Se você já foi salvo por Cristo, então é um grande privilegiado nesse mundo. Pois Cristo vive em você através do seu Espírito Santo, que conduz toda a sua maneira de viver. Você tem a palavra de Deus como recurso para todas as situações da vida. Você tem ao seu dispor toda a sabedoria, força e poder de Deus. E, finalmente, você tem 24 horas por dia Jesus cuidando, sustentando e intercedendo por você diante do Pai. Deus e os recursos que Ele tem colocado diante de você têm sido suficientes para que você viva uma vida alegre, equilibrada e vitoriosa. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude a conquistar essa vida equilibrada em todas as áreas do seu viver. Amém? Um abraço, fica com Deus.